quinto ano. Vamos para o desafio Kids, certo, pessoal? Essa atividade é referente à nossa recuperação, tá bom? Hoje eu vou explicar, vou fazer o entendimento de cada questão para vocês, tá bom? A disciplina de matemática, no desafio 1, inicia na questão 19. Vamos lá? A questão 19 diz: a professora Ana escreveu no quadro a população da cidade de São Paulo em 2010 e pediu aos alunos que arredondassem esse número para a dezena de milhar. Logo, pessoal, o número que ela escreveu foi 11.253.503 habitantes. E ela pede para que os alunos arredondem esse número para a dezena de milhar. Então, primeiro vocês têm que encontrar a posição da dezena de milhar, certo, pessoal? Para depois fazer o arredondamento. Vamos observar a posição de cada número. Eu tenho a unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, ó, é o número 5. E ela quer que faça o arredondamento para a dezena de milhar. Então, pessoal, para fazer esse arredondamento para a dezena de milhar mais próxima, nós temos que observar o número que está à direita da dezena que queremos arredondar. É o número 3, certo, pessoal? Como é o número 3, é um número menor que 5, nós conservamos a dezena que queremos arredondar, o número que queremos arredondar. Ok? Nós conservamos o número que queremos arredondar e transformamos o restante em 0. Ok, pessoal? Lembrem lá das regrinhas de arredondamento, certo? Aí diz assim, todos os alunos acertaram o arredondamento. Que número eles escreveram? Então, pessoal, a partir da explicação que a tia acabou de dizer, qual foi o número que os alunos acertaram? Certo? Esse assunto fala sobre classes e arredondamento, que está no livro 1 e vai da página 78 a 90. Na questão 20, certo? Diz assim: a praça de alimentação de um shopping center abre todos os dias às 10 horas e fica aberta durante 12 horas e meia. Aí pergunta: a que horas fecha a praça de alimentação desse shopping center? Então, pessoal, o shopping abre às 10 horas da manhã. Aí vocês vão contar mais 12 horas e meia, certo? Para saber o horário que fecha. Ok, pessoal? Ok, meus amores? E vão marcar aqui, ó, uma das alternativas, certo? Esse assunto é medidas de tempo e vai da página 103 a 105 do livro 1. A questão 21, certo? Diz assim: Dona Teresa vai costurar fitas em volta de toalhas de mesa, como mostra a borda em preto da figura abaixo, certo? Aí diz assim, ó, para cada toalha, ela vai usar 650 centímetros de fita, certo, pessoal? Como ela vai fazer 12 toalhas, quantos metros de tecido ela deve comprar no mínimo para que tenha a menor sobra possível? Logo, pessoal, primeiro vocês têm que calcular quantos centímetros no total ela vai usar. Vão fazer 650 vezes 12, certo, pessoal? Depois vai dar o total de centímetros que ela vai usar. Depois, sabendo o total, vocês vão transformar de centímetros para metros. Como é, tia Jéssica? O que é que vocês vão fazer? Vão dividir por 100. Por que, tia Jéssica, eu vou dividir o resultado por 100? 1 metro corresponde a 100 centímetros, ok? Depois dessa transformação de unidade, ok? Vai dar aqui uma dessas alternativas, certo? Esse assunto é sobre medidas de comprimento, está no livro 1
e vai da página 107 a 113. A questão 22 diz: Luana recebeu estes sólidos durante sua aula de matemática. Vamos observar, pessoal. Nós temos aqui um cubo, uma pirâmide, um paralelepípedo e um prisma, certo? Aí diz assim, um prisma de base pentagonal, né? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, é um prisma de base pentagonal. A professora informou que eles foram construídos com base em figuras planas. E a tarefa de Luana era desenhar em seu caderno de matemática todas as formas planas que compõem esses sólidos, certo? Sabendo que ela fez todos os desenhos corretamente, qual alternativa pode ser a imagem do caderno dela? Então, pessoal, vocês vão observar as faces, né, ou as figuras planas que compõem cada um, certo? Aqui, ó, eu tenho um triângulo, ó, triângulo e quadrado. Aqui eu tenho retângulos, não é, pessoal? Nós vamos observar as formas, as figuras planas que formam esses sólidos, ok? Vocês vão observar as alternativas e marcar quais são as figuras planas que ela utilizou para formar lá os sólidos. Esse assunto se refere a figuras e formas geométricas, vai da página 115 a 123 do livro 1. Na questão 23 diz: Silvia recebeu como tarefa de casa montar cubos para fazer um empilhamento, conforme o modelo apresentado. Vamos observar, ó, certo? Vamos observar que esse empilhamento, ó, é formado por cubos, né, pessoal? Qual dos moldes a seguir ela deve utilizar para montar essas formas? Então, pessoal, como a tia Jéssica disse, esse sólido geométrico é um cubo. E vocês vão marcar aqui, ó, qual a planificação do cubo. É a letrinha A, a letrinha B, a letrinha C ou a letrinha D. Ok, pessoal? Vocês vão marcar aqui a planificação do cubo. Esse assunto é referente ao assunto sólidos, que vai da página 124 a 133 do livro 1. Na questão 24, diz: o censo 2010 informou que a população do Brasil era de 190.755.799 habitantes. Ok? De acordo com o IBGE, a projeção da população do Brasil para 27 de março de 2020 era de 211.303.088 habitantes. Ok, pessoal? Aí diz assim: qual o crescimento esperado até a data definida, arredondando para centena de milhar? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é fazer uma subtração, ok? Da população estimada para 27 de março e menos a população do censo de 2010, certo? Aqui do Brasil. O resultado dessa subtração, vocês vão fazer o arredondamento, certo? Para a centena de milhar. Primeiro, nós temos que identificar a posição do número que está na centena de milhar. Vou utilizar como exemplo esse número aqui, ó, a população do Brasil lá em 2010, né, do censo de 2010, ok? Então, vamos lá. Ó, eu tenho unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Ok? Então, o 7 aqui nesse número ocupa a centena de milhar, certo? Logo que vocês vão observar a centena de milhar no resultado da subtração.
e depois fazer o arredondamento. Ok, pessoal? Depois do arredondamento, certo? Para a centena de milhar, ok? Vocês vão marcar aqui a alternativa correta, ok? Esse assunto é sobre arredondamento, está no livro 2, da página 77 a 78. Na questão 25, diz assim: uma lanchonete recebeu um carregamento de bebidas para o fim de semana. Foram recebidos os seguintes itens. Vamos lá. 10 caixas de água com gás, com 12 garrafas cada. 100 caixas de suco, com 6 garrafas cada. 100 caixas de refrigerante, com 6 garrafas cada. 100 caixas de água sem gás, com 12 garrafas cada. Certo? Aí depois pergunta: quantas garrafas ao todo a lanchonete recebeu? Então, pessoal, vocês vão primeiro calcular aqui, ó, quantas garrafas tem de água com gás, quantas garrafas tem de suco, quantas garrafinhas de refrigerante e quantas águas sem gás. E depois somar, certo, a quantidade de cada uma. E marcar aqui a alternativa correta. Ok, pessoal? Esse assunto é sobre multiplicação, certo? Do livro 2 e vai na página 80 a 85. A questão 26 fala: Leonardo está brincando com uma gangorra que ganhou do seu tio. Ele precisa colocar peças diferentes de cada lado, mas deixar a gangorra em equilíbrio. Ele conseguiu colocando prismas triangulares iguais de um lado e do outro cubinhos iguais. Vamos observar a gangorra e ela está em equilíbrio. Isso quer dizer que o mesmo peso que tem de um lado tem do outro, certo? Estão em equilíbrio, ou seja, a quantidade e o peso é igual. Sabendo que cada cubinho aqui tem 20 gramas, certo? Quantos gramas tem cada prisma triangular? Logo, pessoal, no meu lado direito, eu tenho 15 cubinhos. E no lado esquerdo, eu tenho 3 prismas, ok? Então, pessoal, primeiro nós temos que saber, para um prisma, eu tenho quantos cubinhos, certo? E para saber disso, basta dividir 15 dividido por 3, que vai dar igual a 5. Logo, para cada prisma, eu tenho 5 cubinhos. Certo, pessoal? Então, aí ele pergunta, ó, se cada cubinho, certo, tem 20 gramas, quantos gramas tem cada prisma triangular? Aí vocês vão calcular aí, ó, se cada prisma triangular equivale a 5 cubinhos, né? E cada cubinho tem 20 gramas, dá para saber aí, né? Se eles têm a mesma medida, se tem o mesmo peso, a mesma quantidade de gramas, dá para saber aí as gramas do prisma triangular. Ok, pessoal? Vocês vão fazer aí os cálculos, tá bom? De quantas gramas tem 5 cubinhos e marcar aqui a alternativa correta. Ok, pessoal? Esse assunto é referente à equivalência, está no livro 2, da página 93 a 98. Para nossa recuperação, nós também temos, né, o desafio 2, certo? Do SciKids. E matemática também inicia a partir da questão 19, ok? Na questão 19 diz: o professor José desenhou uma representação da reta numérica para os alunos do 5º ano. Em seguida, localizou o número 3,4 e marcou um ponto para representá-lo. Observe a reta numérica que foi desenhada. Vamos observar. Essa reta numérica ela vai de 0 a 5 e nós observamos os pontos A, B, C e D.
e pergunta qual ponto representa o número marcado pelo professor. Ou seja, qual ponto está representando o número 3,4. Ou seja, 3 inteiros e 4 décimos, certo? Vocês vão observar a reta e dizer qual é o ponto que está representando esse número. Ok, pessoal? Esse assunto refere-se à representação na reta numérica do livro 3, que vai da página 76 a 77. Na questão 20 diz: Alice foi ao mercado com R$ 25. Comprou uma caixa de leite por R$ 3,75, uma lata de refrigerante por R$ 2,90 e uma lasanha por R$ 9,73. Aí pergunta, qual foi o valor do troco recebido por Alice? Então, primeiro vocês têm que saber qual foi o valor total da compra, certo? E depois, né, fazer aí a subtração de quanto ela levou para o mercado menos quanto ela gastou, certo, pessoal? Quanto foi o valor total da compra, ok, pessoal? Aí vocês vão marcar aqui a alternativa correta, certo? Qual foi o valor aí de troco, do troco recebido por Alice? Esse assunto é referente à adição e subtração de números decimais do livro 3, que vai da página 81 a 88. Na questão 21, diz, Lucas quer comprar um celular novo. Em uma certa loja, o celular custava inicialmente R$ 1.000, mas a gerente deu um desconto de 15% no valor inicial. Qual foi o desconto? Logo, pessoal, para saber o valor do desconto, vocês vão calcular aí 15% de R$ 1.000. Ok, pessoal? Lembrando lá das regrinhas de porcentagem, né? Ó, primeiro, a gente transforma a porcentagem em fração, o de transforma em vezes e repete aqui o 1.000, certo? Depois, vocês vão fazer 15 vezes 1.000 e dividir por 100, certo? Esse é o cálculo da porcentagem. Em seguida, vão marcar aqui a alternativa correta, de 15% de 1.000. Ok, pessoal? Esse assunto é porcentagem, ele está no livro 3, vai da página 100 a 107. Na questão 22, diz, Luísa ganhou da irmã dela uma barra de chocolate e decidiu comê-la aos poucos. No primeiro dia, ela comeu a metade da barra. A metade da barra corresponde à fração 1/2, não é, pessoal? No segundo dia, ela comeu 1/4 da metade, certo? Que sobrou do dia anterior. Qual fração representa a quantidade que Luísa comeu da barra de chocolate no segundo dia? Então, pessoal, vocês vão calcular 1/4 de 1/2, certo, pessoal? Logo, pessoal, 1/4, o de transforma em quê? Vezes 1/2, certo? Então, isso aqui nada mais é do que uma multiplicação de frações. Ok, pessoal? Depois de fazer a multiplicação dessas duas frações, vocês vão marcar aqui a alternativa correta. Esse assunto é sobre multiplicação de frações, está no livro 3, na página 112. Na questão 23, diz assim, a professora Heloísa comprou 180 bombons para distribuir entre os alunos do 5º ano. Se cada bombom custou 75 centavos, o total gasto com esses bombons pela professora foi de... Então, pessoal, vocês vão calcular aí, certo? Fazer essa multiplicação de números decimais, ok, pessoal? Para saber, né, quanto ela gastou no total, certo? Esse assunto, multiplicação de números decimais, está no livro 3 e vai da página 89 a 90. Na questão 24, diz assim,
Para a apresentação de um espetáculo, um circo recebeu 87 pessoas no sábado e 115 pessoas no domingo, certo? A tabela abaixo mostra o preço do ingresso para cada um dos dias. Depois pergunta: qual foi o total arrecadado nesses dias com a venda dos ingressos? Então, primeiro vocês vão calcular quanto foi arrecadado no sábado e depois quanto foi arrecadado no domingo, certo? Então, vamos fazer a multiplicação de 87 vezes R$8, né? E 115 vezes R$9. Depois, para saber o valor arrecadado no total, vocês vão somar os dois resultados, ok? Depois do resultado, certo? Do resultado da adição, vão marcar aqui a alternativa correta, ok, meus amores? Esse assunto é sobre adição e multiplicação de números decimais e vai da página 81 a 90 do livro 3. A questão 25 fala: Marcela comprou um terreno com o formato de um retângulo e o representou em uma planta baixa com as seguintes medidas. Vamos observar esse terreno. Ele tem 16 centímetros aqui de altura e 24 centímetros de comprimento, certo? Sabendo que a planta baixa do terreno está em escala de 1 para 100, isso quer dizer que quando a escala é de 1 para 100, quer dizer que 1 centímetro no desenho corresponde a 100 centímetros na realidade, certo? Então, as verdadeiras medidas do terreno são, então, na realidade aqui, quais são as medidas, certo? Desse terreno. Ok, pessoal? Em seguida, vocês vão marcar a alternativa correta. Esse assunto é sobre escala e está no livro 4, da página 70 a 73. Na questão 26, diz: João queria descobrir o perímetro do quarto dele. Para facilitar o cálculo, ele dividiu o quarto em quadradinhos iguais, de lado medindo 1 metro. Observe a imagem abaixo que representa o quarto de João. Eu sei que cada lado aqui dos quadradinhos tem 1 metro. Então, aqui eu tenho 1 metro, mais 1 metro, certo? Mais 1 metro. Ok, pessoal? Aí diz assim, ó. Qual a medida do perímetro desse quarto? Vamos lembrar um pouquinho o que é perímetro. Perímetro é a soma das medidas de todos os lados, né, de uma figura. Ok, pessoal? Então, depois que vocês encontrarem o perímetro desse quarto, vocês vão marcar aqui a alternativa correta, ok? Esse assunto, ele é referente a perímetro, está no livro 4 e vai da página 77 a 79, ok? Bem, pessoal, um abraço e boa sorte!